Agora que nós marcamos essa parte ou esse móvel nessa imagem, nós podemos usar esse mesmo recurso ou essa mesma imagem para adicionar algumas informações extras relacionadas a ele, como, por exemplo, você pode querer fazer uma indicação em relação ao fabricante, preço desse móvel em particular para um projeto, seja de um layout, de um design de interiores que você queira fazer com base nessa imagem e enviar para um cliente ou divulgar no seu site. Nós podemos adicionar texto aqui no GIMP, usando essa ferramenta chamada ferramenta texto. Você tem os controles da ferramenta texto aqui. Então, por exemplo, eu posso desenhar uma caixa de texto. E aqui nessa caixa de texto eu posso escrever algo relacionado com o fabricante e identificar qual é o fabricante e colocar uma referência de preço. Para editar essas informações, você pode colocar aqui. Você pode usar essa caixa de seleção em que você pode fazer modificações relacionadas com a fonte, tamanho, a cor. Então, por exemplo, aqui eu posso trocar essa cor para um cinza levemente. Ou deixar branco para deixar um contraste maior. E aqui você pode escolher a fonte, uma fonte diferente. Se você quiser ter uma visão melhor em relação à fonte, eu recomendo usar uma dessas opções aqui na parte de baixo do seletor de fontes, em que você abre aqui, por exemplo, a caixa de diálogo das fontes, em que fica muito mais confortável escolher a fonte que você quer usar com base em um pequeno preview. Então, por exemplo, se eu quiser usar aqui uma fonte diferente, por exemplo, quero usar aqui Caveat, que na verdade é a fonte que eu estou usando. Vamos trocar para uma fonte, essa Barlow. Então, troquei a fonte do meu texto e tenho aqui a opção de reposicionar ele na minha imagem. Repare algo interessante em relação a como o GIMP manipula textos, informações baseadas em texto. Aqui você tem uma camada específica com uma identificação de texto. Então você tem aqui, por exemplo, a opção de editar, modificar esse texto. Então eu posso aqui dar um duplo clique com a ferramenta de texto e alterar o conteúdo desse texto. Existe aqui uma camada específica com identificação de texto para o GIMP. E você pode reposicionar esse texto em qualquer lugar. Se eu clicar aqui em cima, logo realmente em cima da letra, do pixel da letra, você pode mover o texto livremente pela sua moldura. Mas, se você clicar aqui, nesse ponto, o GIMP vai tentar mover o primeiro pixel que ele encontra, que é exatamente a imagem de fundo. Não é o que nós queremos. Se você quiser ter mais liberdade em mover o texto e mover ele de qualquer lugar, por quê? Porque o GIMP vai identificar o pixel do texto única e exclusivamente quando você clicar em cima dele. Você precisa manter a tecla Shift pressionada. Quando você usa a tecla Shift, você pode reparar aqui que o módulo da ferramenta ele vai mover não uma camada ou guia, mas mover a camada atual. Se eu pressionar aqui Shift, ele vai mudar o modo aqui para mover a camada atual. Então eu posso clicar em qualquer lugar e esse movimento vai alterar aquela camada em particular do nosso texto.